Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovezin. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é: o sequenciamento da microbiota intestinal serve para detectar SIBO e SIFO? Será que esse é um exame que eu posso utilizar na minha prática clínica para descobrir se meu paciente tem essas condições e diferenciar da disbiose? Então, assiste até o final para você descobrir a resposta dessa pergunta. Bora lá? Bom, a gente já tem aqui um vídeo incrível que fala sobre como detectar disbiose, SIBO e SIFO, diferenciando essas três condições usando apenas a anamnese. Mas eu sei que algumas pessoas se sentem mais seguras em utilizar um exame que diga para ela quais alterações existem ali. E a gente já sabe que o sequenciamento ele é muito utilizado para detectar disbiose. Por quê? A gente precisa primeiro entender o que é o exame do sequenciamento, o que ele faz, o que ele identifica para poder responder essa pergunta inicial que eu vim trazer aqui a resposta nesse vídeo. O sequenciamento, ele vai então sequenciar o DNA de bactérias que estão presentes na nossa microbiota intestinal. Mas é da microbiota da boca até o ânus? Não. A gente tem o sequenciamento da microbiota oral e a gente tem o sequenciamento da microbiota intestinal, que é feito por um método indireto, onde a gente vai avaliar a composição da microbiota por meio das fezes do paciente. Então, o que tem de concentração ali na composição daquelas fezes não necessariamente representa 100% o estado de saúde da microbiota intestinal, porque ela vai ser um meio indireto da gente avaliar. Para a gente ter um resultado bem fidedigno, teria que ser feita uma biópsia intestinal, o que é muito invasivo, seria caro e seria uma exposição desnecessária do paciente a esse tipo de exame, uma vez que biópsia envolve alguns riscos que o exame do sequenciamento por meio das fezes não envolve. Então, tudo isso é pensado na hora de se criar um exame, na hora de se determinar aonde vai ser feita essa amostra. Tá, entendido isso, a gente já começa a construir algumas ideias para entender se a gente pode usar esse exame para avaliar, então, SIBO e SIFO. Quem me acompanha já sabe o que é SIBO, o que é SIFO, o conceito desses dois, mas eu vou repetir aqui brevemente para quem chegou aqui de paraquedas entender o que é. Começando pela SIFO, ela é o supercrescimento de fungos no intestino delgado. Existe também a síndrome fúngica, que é quando a pessoa tem crescimento de fungos ali na região intestinal, e isso vai causar sintomas generalizados em várias partes do corpo, que são oriundos então do aumento de fungos na região intestinal. Então, quando a gente tem fungos, como eu comentei anteriormente, que o sequenciamento ele avalia apenas bactérias, a gente não vai conseguir detectar por meio desse exame de sequenciamento da microbiota intestinal os fungos. Então, quando solicitar esse tipo de exame, ele não vai responder se o paciente tem síndrome fúngica ou SIFO. Ele vai responder se o paciente tem uma disbiose, uma alteração na composição de bactérias, exclusivamente. Então, essa é uma limitação da abordagem do sequenciamento. A gente não tem ainda exames no mercado capazes de avaliar os fungos na microbiota para nos dizer se aquele paciente tem SIFO ou síndrome fúngica. Então, o sequenciamento não seria ideal para investigar a SIFO. Agora, partindo para a SIBO, será que eu consigo detectar por meio do sequenciamento, já que SIBO é o supercrescimento de bactérias? Bom, quando se trata de SIBO, a gente está falando do supercrescimento de bactérias
Mas em intestino delgado, como eu comentei quando eu expliquei rapidamente sobre o sequenciamento, o que acontece? A gente vai ver o reflexo da porção final do intestino da nossa microbiota. Então não tem como a gente saber se o paciente tem SIBO, porque a gente não vai estar identificando a composição de uma parte mais distal do intestino, distal ali do cólon, que é a parte que a gente analisa a microbiota por meio do sequenciamento. Óbvio que quando o paciente tem SIBO, isso acaba impactando a microbiota do resto do intestino e a gente vai observar um grau de disbiose. Só que, como ela avalia essa porção final intestinal, a gente não consegue definir se há um supercrescimento associado à disbiose ou se é apenas disbiose. Então, hoje existem exames específicos para identificar a SIBO, que vão avaliar por meio ou da contagem de bactérias do aspirado da região ali do intestino delgado, ou por meio do ar expirado, e aí fazendo a medição de gases que são naturalmente produzidos pela microbiota. E quando eles estão elevados, a gente consegue então definir que o paciente tem SIBO. Então, voltando lá para nossa pergunta inicial, né? Se o sequenciamento ele serve para detectar SIBO e SIFO no nosso dia a dia de atendimento, nas consultas que a gente faz com os pacientes que apresentam sintomatologia e que a gente fica na dúvida ou com insegurança de bater o martelo sobre qual o diagnóstico entre disbiose, SIBO e SIFO, o sequenciamento ele não é uma técnica indicada para fazer esse tipo de diagnóstico, uma vez que ele não detecta nem fungos e também ele não é capaz de refletir a microbiota em porções mais iniciais do trato gastrointestinal, mais especificamente do intestino. Ele reflete mais a parte final. Então, pensando nesses casos específicos, o sequenciamento não é indicado. Seria ideal a gente fazer outro tipo de exame de investigação ou até mesmo por meio da anamnese para fazer a distinção de qual condição o paciente tem e poder realizar o tratamento adequado para aquela situação que está instalada naquele paciente. Lembrando, né, gente, a gente precisa sim saber se o paciente tem disbiose, SIBO ou SIFO, porque para cada uma dessas condições, o tratamento ele vai ser diferenciado, terá suas particularidades. Então, se a gente não sabe o que o paciente tem e a gente começa a fazer mudanças, a gente pode acabar piorando o quadro dele se a gente tomar uma conduta que não é a ideal naquele estágio em que ele está para aquela situação que ele apresenta. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor e que te ajude na hora de definir quais pacientes eu vou solicitar o exame de sequenciamento, né? Até porque o exame do sequenciamento não é um exame muito barato, nem todos os pacientes têm condições de realizar e não é interessante que a gente fique solicitando esse exame para todo mundo, porque nem todo mundo vai ter a necessidade da gente estar solicitando esse exame para fazer essa investigação. Então é importante a gente saber qual o público, qual paciente é indicado a gente fazer essa solicitação desse exame. Eu encontro vocês no próximo vídeo, um grande beijo e até a próxima. Tchau!